dia, boa tarde, boa noite. Eu quero agradecer a você que está nos prestigiando no nosso canal. Esse é o Quadrados Podcast. E nesse dia, nessa noite, vocês podem estar olhando em qualquer horário, né? Então a gente vai tratar de um tema muito legal, que a gente está muito feliz hoje, porque o pessoal está vindo, está gostando, está compartilhando. E eu estou muito feliz hoje. Eu estou entre amigos, eu conheço todo mundo aqui, né? Então eu quero apresentar aqui a Mari, que está aqui nos ajudando hoje aqui. Ela também vai dar bom dia, boa tarde, boa noite para vocês aí, que estão também aí, né, Mari? É isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo aí. É um prazer estar aqui com essa turma hoje, ter essa conversa, né, só com pessoas, né, que a gente conhece de longa data e um bate-papo aqui bacana que a gente vai ter. Então vamos apresentar a Francine, então, né? Francine, ela é conhecida da gente. Eu conheço a Francine, eu acho que desde o século passado. Eu conheço a Francine desde o século passado e eu digo, quando o pessoal pegou e colocou na roda para falar sobre esse tema, sobre dança, coisa assim, eu digo, olha, eu tenho só uma pessoa que eu tenho uma amizade, que eu sei que ela vai topar e eu sei que ela é estudiosa, então eu vou dizer assim, vamos trazer a Francine, que a Francine vai nos ajudar e vai ser um tempo de bênção, tá bom? Francine, Deus te abençoe, muito obrigado, viu? Seja bem-vinda. Jonatas, é um prazer estar aqui contigo, com a Mari, né? E poder contribuir com algo, né? Poder acrescentar algo. E eu acredito que, como disse a Mari, nós estamos em amigos aqui, vai ser uma conversa bem gostosa. Nós vamos poder tirar bastante proveito desse podcast. Exatamente. E não tenho palavras para descrever como eu estou feliz de estar aqui com vocês, meus irmãos da fé. Eu comecei minha caminhada com vocês. Então, bora lá. Bora lá. E você estava lembrando, a gente fez ITQ nessa sala aqui, né? Exatamente. A gente fez ITQ comigo, né? A sala de ITQ essa aqui é o que? Exatamente. 20 anos atrás? Meu Deus, que Assim fica revelando a idade, né? Mas deve ser por aí, Jonatas. Ele tá ficando velho, a gente vai ficando velho. Acho que no primeiro ano do ITQ juntos. Isso, 2003, eu acho, 2002, 2003, por aí. É. E a gente hoje está aqui para falar. 2013, Isso. Então a gente está aqui para falar sobre dança, né? Que é um tema assim, ó, que eu acho que o Espírito Santo está colocando nos nossos corações, sabe para quê? Que Deus quer resgatar algumas coisas na igreja. E esses princípios, e a gente sempre foi quadrangular, e o quadrangular sempre teve muito forte a dança na igreja, a coreografia, na parte do louvor, o rock, coisa. Eu sempre digo pro pessoal aqui, pelo amor de Deus, não tire as guitarras da igreja. Não tirem as guitarras são mesmo. E na nossa oração é que nesse podcast a gente fale do amor de Deus e aquilo que o Espírito Santo ele age através da dança, tanto da dança, da coreografia, e a gente vai falar do ministro de dança, do adorador em si, né? Francine, eu quero voltar lá atrás, assim, como é que tu começou nessa área, entendeu? Como é que tu te exerceu lá no começo da tua conversão? Bom, Jonatas, que eu me recordo, assim, ó, a tia Jane, né, tua mãe, ela nos convidava todo mundo que estava chegando na igreja, ela acolhia, né? Existia um ambiente acolhedor e a tia Jane era esse canal, né, que ela fazia essa conexão, né? Às vezes era só aquela criança que ia na igreja e então através daquela criança ela envolvia aquela criança para fazer uma apresentação e os pais eram convidados a estarem nos eventos da igreja e através daqueles eventos ali já gerava um evangelismo, né? Então ela nos envolvia, ela convidava e ali eu comecei ela primeiro foi um coral, eu não fui muito adepta ao coral. Não gostava de cantar, né? Não gostava de cantar. Até achava muito engraçado, porque como eu estava chegando, né? Então a gente vem de uma outra cultura, né? Porque a minha família não era cristã. E então assim, eu achava muito engraçado. E aí quando ela me convidou para participar das coreografias, aí eu gostei, sabe? Gostei. E também já haviam pessoas na igreja que dançavam, né? Já tinha um grupo de dança na igreja, que era o Shekinah. E então ali também gerava uma... Shekinah deve ter o quê? Uns 60 anos já. Não, aí tu ofende, aí tu ofende. Mas o Shekinah chega a ser dos anos 80, será? Não. 90. Eu comecei na igreja em 94, por aí, né? 95. Vocês eu acho que lembram? que Shekinah. 96 talvez que começou, 97, 96.
creio que o Shekinah começou a jornada em torno de 98. 97 eu fui para Prado, lá para a terceira. E aí não é tão antiga assim, não. E aí foi quando a gente, Elisângela, né, começou com um grupo lá, nossa amiga Elisângela, e eu fiz parte, né, graças a Deus. Ainda tenho essa vertente ainda um pouquinho no sangue, mas não faz tanto tempo assim, né? E através das gurias era uma inspiração para as mais novas, né? A gente viu o Shekinah e aí a gente também queria dançar, e a tia Jane nos organizava, tudo, né? E eu lembro que a primeira coreografia, quem montou para nós foi tu, né? Fui eu que montei, né? Viu que eu já fui coreógrafo? Mas até nessa área, Jonatas, essa é nova pra mim. Essa é nova pra mim. Não, na verdade... O Jonatas montou a primeira coreografia, foi uma música do Padre Marcelo. Que fase, né? Vive você, a luz... Foi aqueles gestinhos bem... Qual eram os passos? Bem simples, né? Era bem simples, era aquele meu pensamento, vive em você, era E assim, bem simples. A época era outra. Era outra época, né? Era outra. Eu lembro que elas eram tudo assim, ó, eram tudo menina de 11, 12 anos. Assim, isso. né? Na verdade, eu ia lá só quando botaram fogo na igreja, né? Na verdade, na hora ajudava. do ensaio, né? Mas assim, ó, o que acontece? Daquelas meninas ali, quase todas se batizaram, né? E muitas ali não tinham nem idade de batismo, né? E através delas começou a vir as famílias, né, Jô? Exatamente. A tia Jane organizava a gente fazia um ensaio, ensaiava algumas canções, e ali a gente tinha a apresentação Dia dos Pais, Dia das Mães, final de ano. Então ali a gente convidava os familiares para ir assistir. Que estratégia maravilhosa, né, Francine? Uma estratégia muito válida, né, Jô? De tu pegar e fazer uns convitezinhos, de pegar, davam para as meninas, tudo, ó, vai ter uma apresentação. Sim, a Francine falou uma coisa importante que isso me chama muita atenção, e isso era algo que eu queria te perguntar e queria trazer à tona essa situação. A tia Jane, né, teve esse papel fundamental de incentivar vocês, mas tu falou que através de ver um outro grupo dentro da igreja, vocês se motivavam cada vez mais. E sabe o que eu me lembro, Jonas? Que não foram só elas. No momento que começou o movimento, naquela época, Shekinah e a tribo de Levi, na sequência surgiu um grupo de mulheres dançando. Isso, verdade. Até as mulheres começaram então, a se motivar. Exatamente. Uma vendo o que era possível, não importa a idade, não importa a situação, né, que tu está ali, mas olha só como gerava, como que eu vou te dizer, envolvimento da igreja inteira em torno da dança naquele momento. Em torno dos 3 grupos, mais ou menos 40 pessoas, quase 40 pessoas, e aqui nos 3 grupos. Nos 3 grupos. Generation, né? Isso aqui na sede, que era a Luila, né, que era a líder do Forte a Cíntia também, esposa do Mauro, aqui da época. Existiam vários grupos na época dele. E isso aí gerava aquela coisa assim, ó, as crianças, as meninas que estavam olhando, elas já eram geradas assim para, olha, eu quero participar, eu quero. Depois tinha até crianças. Os filhos já foram começando a ver isso nas mães, né? E eram primos que iam chegando, desde os pequenininhos, né, já eram envolvidos na dança dentro da igreja, e isso trazia uma união, uma unidade tremenda na igreja. E uma coisa interessante, assim, ó, que na época, né, Deus usou a tia Jane como um canal, assim, que ela nos acolhia e nos ensinava, sabe? Isso acho que hoje faz muita falta, assim, nas igrejas, alguém que ensine a orar, sabe? Ela nos cobrava que nós orássemos, que nós lêssemos a Bíblia, né? Nós éramos tão novos, com 10, 12 anos, né? E ela nos levava, nós tínhamos, era sagrado, né? Todos os sábados de manhã nós nos reuníamos na igreja e nós tínhamos uma oração, e ali ela colocava um louvor na época, né? Botava um CD, e ali a gente orava, ficava um período orando, né? Então isso já era também um incentivo para aquela geração que buscasse a Deus, né, Jonatas? Porque hoje em dia é difícil convidar um jovem para ir para uma oração, né? Essa dificuldade que tem, assim, ó,
quando tu não tem os princípios, as coisas começam Não é só pela dança. Não, não. Para levar ter uma vida com Deus, né? E é aí que a gente quer trazer essa situação. A dança é relevante hoje na igreja? Ela é importante ter hoje dentro das nossas igrejas? Não falo só da nossa aqui, mas no geral. Sim, é um meio, né, que hoje eu vejo assim como um instrumento, sabe? Tanto para a própria pessoa quanto para quem está recebendo, né? Para quem está chegando é acolhedor, para quem está chegando, falando especificamente como uma dança evangelística, né? Para envolver quem está chegando, né? E para a edificação também da igreja, né? E a importância, né, de saber assim, ó, tá. E Francine, para mim, assim, ó, eu tenho visto que o tempo mudou. O tempo é outro. O tempo é outro. Sim. Mas como a gente pensa assim que o tempo é outro, por exemplo, como inserir hoje nós? Por exemplo, assim, ó, eu tenho viajado e eu tenho visto um movimento de dança diferente na igreja. Eu tenho visto o pessoal ir muito para a rua, por exemplo, a vez deles fazerem muita coreografia, a gurizada está fazendo muito hip hop na rua, está fazendo muito, indo muito mais para o confronto de rua, mais no evangelismo de rua, tanto do que realmente dentro da igreja. Aí, mas como a gente está falando sobre coreografia e dança, que é uma coisa que é dentro da igreja, mesmo vocês na época se apresentavam em colégio, se apresentavam em qualquer lugar, na rua, praça, e isso é importante, né? Eu acho que hoje, assim, Jonatas, o que eu acho, como eu disse assim, que está faltando alguém que seja uma Tia Jane hoje, sabe? Que compre essa guerra, sabe? Porque hoje essa geração tem um privilégio que a nossa geração não teve, né, Jonatas? Que é a internet. A gente não tinha todo esse veículo da internet. Se tu quiser aprender passos hoje, se tu quiser aprender novos ritmos para te inserir dentro da dança, hoje é muito fácil, né? E sem falar que... Não tinha nada. Não, na nossa época vinha só vontade, só tinha vontade. Só a raça. raça. E assim, ó, então, quando a gente está falando que as gurias se apresentaram com a música do Padre Marcelo, o Padre Marcelo era o maior sucesso da época. Verdade. E outra, era fita, né? Era fita. Era o tempo da fita. Era fita. E não tinha muitos louvores assim. Não. Que tu dissesse assim, ó. E aí tu vai dizer assim, ó, a igreja era edificada. Era. A igreja era muito edificada, assim, ó, nessa época eu acredito, por exemplo, que a simplicidade ela tem o poder de atrair a presença de Deus. Né? Exatamente. Porque eu lembro que as vezes não tinham camiseta, não tinham nada. Elas tinham, olha, tem como vocês virem com a camiseta branca? Isso, para padronizar pelo menos. Tem foto de vocês com a camiseta branca. E hoje... Eu não trouxe, Jorge. Verdade. E hoje a gente... Depois Meu Deus do céu. E hoje a gente vê muita a necessidade de participação das famílias. Né? Hoje eu vejo que em qualquer igreja, eu acho que se as famílias não ajudarem os seus filhos, né, adolescentes, né, juniores, a inserir dentro da obra de Deus, dentro da casa de Deus, fazendo algo para Deus, porque eu vejo a dança como um instrumento de adoração, de culto a Deus, que eu acredito que esse deve ser o princípio dela. Então, o que tu acha, Francine, que as famílias têm como obrigação, né, ou como podem incentivar seus filhos a se manterem a fazerem isso, sendo que alguns já estão dentro da igreja, né, mas a gente sabe que alguns jovens estão na igreja, mas os seus pais não. Mas e aqueles que são, os pais que são cristãos e estão junto com seus filhos na igreja? Qual é a missão deles? O que tu pode nos dizer? Porque tu teve incentivo. Né? Com certeza em casa tu teve incentivo além do apoio e da abertura que a tia Jane, né, líder de vocês na época, né, trouxe para vocês. Mas e de casa? Como que tu te sentiu? Tu tinha apoio? Sim, em casa, assim, graças a Deus, nunca ninguém se opôs, assim, sabe? Até o pai, a mãe, eles se converteram depois dessa época aí que eu comecei a ir na igreja, né? Evangelizou. Que eu comecei a participar desses envolvimentos, que eu lembro assim que quem começou lá em casa foi a Ivana, né? A Ivana
mas eu nunca fui impedida de trabalhar. E hoje em dia, assim, o que eu acho é que as famílias têm que ser essa ponte, sabe? As famílias têm que incentivarem as crianças a orar, a estarem, né, envolvidas em oração, cantando, dançando, estarem presentes, né? Elas estarem sempre presentes nesse meio, que quem vai fazer a obra vai ser o Senhor. Né? Elas estando naquele ambiente, num momento ou outro elas vão despertar. Por que eu digo isso? Porque eu lembro assim que a Rafa, nossa prima, ela morou com nós, e eu lembro que a Rafa ela tinha muita dificuldade de bater palma em culto e cantar, e a mãe não deixava ela em casa. A gente sabia que ela não tinha ainda aquela cultura que ela veio, né? De outra casa, em outro ambiente, né? Mas com o tempo, ela mesma tomou a decisão dela em Cristo, né? Então eu penso assim, ela estava ali naquele ambiente, aí tem muita gente que critica, mas tu vai forçar a criança, tu vai... Não é certo forçar, tem que deixar que seja espontâneo. Não, eu acho que enquanto eles são dependentes, tu tem que sentar, ensinar, instruir. Trazer na igreja. Trazer na igreja. Porque esse é o ambiente. Ele fica bravo, dá o celular. Não dá celular, não. Tem que fazer sentar. Que a criança absorve o que o ambiente proporciona. Não tinha celular e nós sentávamos no culto, claro que dava um pouco de trabalho para os diáconos, dava trabalho às vezes para os pais segurar os filhos, dava também, né? Mas tudo isso é um preço, gente, né? Eu vou dizer assim, há pouco tempo, quando a Júlia era pequena, né? Ela não sentava no culto, ela não gostava de sentar no culto, mas eu nunca gostei de criança caminhando, sabe? Porque eu sei, a gente já trabalhou com criança na igreja, a gente sabe, a criança tem que sentar para ouvir, né? Se não estiver na escolinha, tem que ficar sentado com os pais. E aí às vezes ela não queria ficar lá. Eu dizia para as tias da escolinha, né? Me traz ela, deixa ela comigo que... Né? Aí ela não queria sentar e eu, meu Deus, apertava ela no meu colo, né? Era uma ginástica. E aí teve um culto que me deu vontade de ir embora, sabe? E eu sei que muitos pais passam por isso, né? Dá aquela vontade de ir embora. Não, tem que ter perseverança, é uma semente, é um dia após o outro, uma hora, e ela mesmo hoje, a Júlia, ela não gosta de, se ela souber que teve uma escolinha lá na Prado, mesmo que ela frequenta a escola infantil lá da Prado, né, se ela descobre que teve culto lá, alguma coisa das crianças, ela fica muito chateada se ela não participou. Ela gosta de estar presente, então isso é uma semente, né. Graças a Deus. É um desafio grande, né? E da gente manter eles nesse caminho também, né? Hoje, passados os anos, eu também sou mãe. Também sou mãe e a gente já vê essa dificuldade, porque o mundo está aí, né? Ele quer captar a mente, né, das nossas crianças e jovens, e a gente tem que ser perseverante nesse momento, de ser as boas influências na cabeça das crianças. E a gente está pensando assim, que a gente está voltando lá atrás, assim, vendo assim, que isso aí foi o primeiro trabalho que a gente fez na igreja. Foi a primeira coisa que Deus colocou na nossa vida. E a gente lembra dessa época com muito carinho. Lembra dessa área com muito carinho, dizendo assim, cara, era muito legal. Vamos dizer assim, mas tinha que ir às 8 da manhã para a igreja. Quando a gente fala hoje parece que é loucura, né? Tu sabe, Jantas, assim, que eu segui no Ministério de Dança, né? Foi algo assim que eu segui trabalhando com a dança, né? Hoje eu não vejo a dança em si como um ministério, né? Que até eu comentei contigo, né? Mas, assim, como um instrumento, assim, que Deus me levou para essa área, assim, e para mim foi algo, assim, tremendo, as experiências que eu tive, e quando o Senhor me despertou, eu trabalhei com várias pessoas, pude semear na vida de várias pessoas, incentivar, né, quem chegava, né, quem estava chegando também. Então, assim, eu lembro que depois das coreografias, né, eu descobri a dança espontânea, né. Aí Vamos entrar na dança do fest? Começou outro nível, né. Mas as coreografias eu vejo assim como uma estratégia, assim, como algo fundamental, assim. E a gente está falando com carinho, sabe por quê? Porque a gente, o desejo que o Espírito Santo coloca no nosso coração que isso volte. Isso, verdade. Que isso volte, porque isso atrai assim,
os adolescentes, já nós estamos sentindo falta disso, entendeu? Desse poder que tinha, desse envolvimento, de trazer eles. Mas agora vamos entrar para essa outra área, porque a gente tem bastante coisa para conversar. Até meia-noite eu acho que a gente consegue terminar. Então, por isso que é boa noite, boa tarde, bom dia, porque a gente precisa entender por que é. Assim, ó, e vamos falar do começo. A gente lá por 2003, 2004, a gente teve uma transição na igreja, que a gente foi pro lado da... A gente fez um encontro com Deus, tudo. E a gente estava naquela primeira onda de adoração que teve, que veio de Belo Horizonte, que veio dos Estados Unidos ali, e veio também de Pato Branco, também de Pato Branco, ali com Filhos do Homem, que tinha dança muito forte, tinha a Isabel Coimbra com Diante do Trono, que tinha uma equipe, mas agora isso chegou em nós. E chegou em nós de uma maneira muito bonita. E assim, ó, a gente vai falar um pouco sobre... A gente vai falar da dança profética porque o pessoal vai entender, né? Mas a gente, como tu falou, né, Francisco, nós não acreditamos que o Ministério de Dança é um ministério em si. Não é um ministério em si, né? Jonas, como eu te disse, quando tu me contatou, né, pra gente falar sobre a dança, e eu já disse, olha, Jonas, hoje eu não tenho o mesmo pensamento que eu tinha antes, né? Que a gente falava em dança profética, né? Hoje eu acredito que são profetas que dançam, né? Exato. Tem um livro, né? Tem Profetas da Dança, né? Eu li esse livro. Profetas da Dança. Eu li, Então, hoje, assim, eu já não vejo dessa mesma forma, sabe? Eu vejo, assim, que é a vida da pessoa, né? São direções que Deus dá para certo tempo, para um lugar específico, né? Então, não é uma coisa, assim, não é como uma coreografia, né? Não desfazendo daquele trabalho. São coisas diferentes. Mas são diferentes. São diferentes. A finalidade é diferente. Isso, né? Então, o principal é a adoração, né? Como vocês já tinham colocado, o principal motivo da dança é a adoração a Deus. Como diz a palavra, todo ser que respira louve ao Senhor, né? Então, assim, a partir de um convite, foi também pela Tia Gênesis, como a gente trabalhava com teatros, né? E elas receberam acho que num congresso, ela e a Valdirene chegaram para mim, queriam fazer uma encenação daquela canção Vem Minha Noiva. E elas me explicaram. Mike Chá? E aí eu aceitei, elas me explicaram como que era, né? Foi algo assim, até eu me recordo, assim, foi algo bem simples, assim, sabe? Mas ali naquela preparação existia uma essência, sabe, Jonas? Que eu nunca tinha vivido. E eu lembro que a gente começou a se colocar em oração, né? Talvez eu tivesse visto no Diante do Trono algumas danças espontâneas, alguma coisa assim, e ela me perguntou se eu topava e eu topei, né? A gente era bem maluco, né? O que nos colocava na proposta, a gente topava tudo, né? Aí então eu lembro que eu aceitei e a gente começou uma oração por aquela ministração que ia ser feita na igreja, né? Na igreja local ali. E eu lembro que eu adoeci, né, na preparação, e aí eu falei pro pastor Alex, né, que na época ele ainda era obreiro, né, na igreja, e ele estava trabalhando junto nessa ministração, e eu disse que achava que eu não ia fazer, né, porque eu tinha adoecido, né, e aí eu vi que aquilo ali era um ataque, sabe, que era uma coisa assim que o inimigo não queria que aquilo acontecesse. E ali em diante também já comecei a ter os meus primeiros contatos com batalha espiritual também, né, Jonas? Que tu vai mexer no reino do Espírito, né? Então, tudo que tu vai fazer, um ato profético, né? Tu vai fazer uma ministração com aquele propósito específico, com cura, com libertação, que era, né? Vem em tudo, né? Então, tudo, minha menina, todo mundo ali, né? eu vou te curar, vou te limpar. Então, tu tá falando de uma cura que não é uma cura apenas física, né? Mas é uma cura espiritual, na alma. Então, ali foi a primeira vez que eu tive um contato assim com uma dança espontânea, que eu fiz uma dança espontânea, né? E a partir daquilo ali eu senti assim que Deus estava me direcionando para esse lado, né? Para fazer trabalho com a dança de adoração, profetizando através das canções, né?
É o que eu também eu faço também, sigo essa vertente também que a Cine está mencionando, que são profetas, né? É um dos ministérios, né, que está lá em Efésios. É um dos ministérios. Efésios 4:11, né? Os Sim. apóstolos, eu acredito que assim, guris, assim, ó, que esse, a mãozinha, né, que a gente fala de ministério, o profético, ele é um rio. Só que dentro desse rio vai vários afluentes. Sim. Um é a dança, o outro é o louvor. Exato. Então, tudo isso aí, a gente pode dizer que eu, para mim, assim, ó, o ministro de dança, para mim, ele é um profeta. Claro, Ele é um profeta talvez a pessoa, o lado profético porque a arte é arte, né? A gente está falando de arte. Quando a gente fala de arte, a gente está falando que ele está profetizando através da arte. Exato. E a arte é uma coisa que tu não consegue botar dentro de uma caixinha. Sim. O grande problema é quando as pessoas querem botar. É que tu tem que expressar. Tem que expressar. Tu tem que expressar. Como eu costumo dizer assim, né? Porque dom de dançar, né, e cantar, adorar a Deus, a gente vai ver na Bíblia, quando Davi tangia a sua harpa, os espíritos malignos saíam da vida de Saul. Entende? Eu sei, ele estava ok com Deus, né? Mas Deus usava o quê? O instrumento que ele tocava. Então, se fosse só pela vida de Davi, ele não precisava ter levado, a Bíblia não ia descrever, porque ele não precisaria descrever que ele estava tangindo uma harpa. Então, às vezes, a dança eu vejo como um instrumento de libertação, de cura, né? Claro que a vida do ministro, da pessoa, do profeta, da pessoa que se coloca como profeta, né? Se coloca na brecha, né? Ele tem que estar vai haver uma preparação para isso. Uma preparação, né? Não é só, vou ali, vou botar uma roupinha e tá ok. A gente estava falando sobre isso, né? A gente está falando, e vai falar bem, vai falar mal, tá? Isso, claro. Aí assim, ó, a gente fala mal no sentido figurado. Não no sentido. Porque assim, ó, qual é como se preparar, né? A dança, tanto eu e a Maria está dizendo, no corpo, na mente, no espírito, para ministrar através da dança, né? Porque não é de qualquer maneira, né? Não é. As não coisas é. não são. Eu e a Maria, nós estávamos falando a gente da estava falando Valadão agora, sim. né? Que o pai dela botava ela pequenininha na frente do espelho. E o espelho, eu acho que é o condutor, né, Maria? Né? Levanta a mão, não está mostrando nada. E a mulher, às vezes, quando a mulher é muito bonita, ela se torna muito perigosa para ela mesma. Ela tem que ter muitas reservas, por exemplo, assim, para ela se cuidar, porque ela está numa linha tênue, porque a dança, ela é para Deus. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso aí, né? Assim, dessa importância que tem, né? Sim, tudo que eu aprendi, assim, ó, alguns excessos, Jonathan, sabe? Que hoje eu já não aconselho, não estou trabalhando mais com um grupo, mas quando o Senhor me chama para dançar, eu danço. Até hoje, Jonathan. Canso, não tem mais o mesmo fôlego que eu tinha antes. Eu canso tocando. Mas eu, se o Senhor me direciona para dançar, eu danço, né? E o que eu aprendi, assim, ó, o que eu chamo de excesso, que às vezes as pessoas cumpriam certas regras, mas que na prática aquilo ali não era fundamental. Por quê? Porque a tua vida com Deus, né, era o que ia valer. Não é tu cumprir um rito, né, não é tu cumprir uma ordem, né? Eu cumpro tudo como tem que ser. Não, tu tem que estar ok com Deus, tu tem que buscar Deus, tu tem que ter uma vida entregue para Deus. E quando a gente aprendeu a parte das vestes, né, da dança, cuidados. A gente aprendeu algo assim, ó, que as vestes eram separadas, eram consagradas, eram abençoadas para aquilo ali, para a dança, né? E eu não tiro isso, sabe? Eu não tiro isso, que eu penso assim, ó, que tu vai adorar a Deus, tem que ser abençoado. Porém, a gente colocava muito assim, porque a gente aprendeu alguns excessos e a gente achava que aquilo ali era verdade, né? Então a gente achava assim, a roupa da dança ninguém pode tocar. A roupa da dança era santa. Sim. Era a roupa da dança. Mas não é, na verdade, quem ia, né, ia ser usado não era a roupa, né? Era a pessoa. Era a pessoa. Era só uma roupa, né, Jonas? Claro que o que eu penso hoje? O zelo é importante, né? Tu ter aquele cuidado com as coisas de Deus que tu tem que ter com
qualquer outra coisa que tu for administrar dentro da igreja, instrumento, banco da igreja, qualquer outra coisa, qualquer outra função que tu for fazer, tu vai ter que ter zelo por aquilo ali. Só que na época, quando a gente aprendeu, era assim, tipo, a roupa da dança era intocável, né, Jonathan? Tu deve ter, tu lembra de alguma coisa assim, né, Jonathan? Aí eu vi horrores. Eu vi horrores, eu não vou. Tanto é assim, ó, tem que horror, eu vi horrores. depois de estudos e conversa com outras pessoas, assim, né, estudando a palavra, Vai amadurecendo. eu fui amadurecendo esse meu pensamento, né, que não, que a roupa da dança, ela é abençoada, porque aquilo ali tu vai cuidar, tu vai ter zelo, como por qualquer outra coisa que tu for fazer na igreja, tu tem que ter zelo, né, tem que ter cuidado, mas hoje eu já não vejo isso, sabe, eu vejo assim que é a tua vida mesmo com Deus que vai fazer toda a diferença, né. O zelo, mas pode levar um pouco mais leve a vida. Mais leve, isso. Dá pra ter equilíbrio. Dá pra ter um equilíbrio. Hoje mesmo, eu tô com esses brincos aqui, esse brinco dourado, eu abençoei ele pra dança. Mas eu não tiro a minha roupa da dança e eu não sou mais profeta. Eu só sou profeta quando eu visto a roupa da dança. Exato. Não, eu sou a mesma pessoa em todos os lugares onde eu estiver. O teu comportamento, a tua conduta tem que dizer quem tu é. Isso, tem que ir além da vestimenta, né? Além da vestimenta, era isso. Então, acho que a Mari resumiu o que eu queria dizer. Que às vezes a gente resumia muito ali, ó, no vestir. Botou a roupa, tá santo. Tirou a roupa, pode cometer uns pecadinhos. Não, pode não. Exato. Eu estava conversando e eu estava dizendo assim que hoje em dia, nós não pegamos essa época, tá? Nós não tinha, agora tem. As meninas hoje elas têm 2 Instagram, né? Um com a roupa da dança, né? E aí eu tenho o segundo, que aí é na praia, não pode, tem que ter uma vida só, tem que ter uma vida só com Deus, porque isso não é brinquedo, né? A pessoa não tá, porque assim, ó, a gente tá pensando assim, que quem ministra a dança, ele tá profetizando ali, ó, o mal tá saindo. E quantos testemunhos de cura a gente viu, tanto milagre a gente viu através da dança. Eu nunca vou me esquecer de uma. E olha, eu não lembro se era na transição que deu coreografia para dança, que as gurias que fizeram no fim de ano, fizeram nos braços do pai. Eu não sei se você lembra. Lembro. Que as pessoas saíram contando testemunho de cura dentro da igreja. Nos braços do pai ainda não, nós não tínhamos passado ainda pelo encontro. Que loucura. Mas a nossa igreja, ela está na transição um pouco antes, né? O nosso retiro já era lá em cima. O nível era outro. Antes dos encontros foi retorno à santidade. Né? Que eu lembro que Deus deu memória esse tema. boa. Então... Você está virando podcast da terceira igreja? Que isso? Um abraço, vou mandar no grupo, hein? Olhar no grupo do pessoal lá. A gente vai falar muito sobre a terceira. Vai falar porque todos foi o nosso começo, né? Eu já passei por outros ministérios, né? E trabalhei também com dança em outros ministérios. E quando eu saí, né? Quando eu fiz a transição para outro ministério, eu sou muito assim, que Deus mostre, né? Que Deus dê a direção. E quando Deus me direcionou para estar em outro ministério, eu pensei assim, ó, eu não vou ir para dança. Eu não vou ir para dança porque eu pensava que eu podia estar forçando algo, sabe? Eu forçando uma coisa. E eu lembro que eu participei de uma ministração, que era uma unção que estava sendo ministrada, e unção de 4 seres, e houve um derramar naquele lugar, naquele ministério. E eu lembro que eu fiquei assim, acocada, assim, eu me acoquei no chão, e todo mundo recebia, uns rolavam, uns rugiam, e voavam, né? Essa loucura toda. E eu me sentei ali, me acoquei assim no chão, fiquei ajoelhadinha assim, sabe, no chão, e fechei bem meus olhos e só ouvia tudo que estava na minha volta. E isso foi algo bem marcante para mim, porque assim, eu fechei os meus olhos e eu senti um calor no meu lado, assim, esquentou todo aquele lado, assim, ó. E aí eu peguei, chorei, que eu não pago para chorar, né? Chorei muito, né? Porque eu sentia a presença de Deus naquele lugar, assim, e eu me sentei. Quando eu me sentei, uma irmã que veio de Uruguaiana, né, com uma equipe de intercessão, ela pegou e me disse assim, ó, eu vi um anjo do teu lado e ele estava te convidando para dançar. Isso foi tão impactante, assim, até hoje quando eu falo, assim, eu me emociono, porque ela não me conhecia, eu não conhecia ela,
nem sabia quem era aquela irmã, né? E ela me disse que um anjo tinha ido do meu lado, me convidando para dançar. E eu fiquei, mesmo ela falando no meu ouvido, eu quis ignorar aquilo ali ainda, sabe? Eu digo, não é. Fugindo. E aí eu senti, aí eu levantei do chão e ela me disse, Deus está te convidando para dançar. E aí eu levantei e fiquei dançando, assim, não quis dançar muito, assim, comecei a dizer, muito com reservas, eu fiz aquela dança, assim, muito reservada, assim, né? Porque ninguém estava dançando no ambiente, né? E aí ela voltou em mim e disse assim, não, Deus está te chamando para dançar e não é aí onde tu tá, é lá na frente, que era para mim ministrar, né? Que era para mim profetizar sobre as vidas lá na frente, né? E a partir daquilo ali foi uma caminhada, né? Deus continuou trabalhando, me usando e em várias ocasiões eu orava e pedia para Deus, Senhor, se é para mim dançar, o Senhor quer me usar através da dança, o Senhor me mostre, né? O Senhor confirme, né? Eu pedia muito para Deus isso. Pode parecer hoje assim, uma incredulidade, né? Não. Mas é que por questão assim de temor a Deus, tu diz assim, eu ouvi Deus falar. Tem muita gente que diz isso e não ouviu nada, né, Jesus? Vamos ser bem sinceros, né? Então assim, eu pedia sempre que Deus confirmasse, né? Porque Deus não é um Deus de confusão. Quando Ele fala com clareza. E eu tive várias experiências com a dança em que pessoas chegaram para mim e me disseram, quando tu cruzou do meu lado dançando, eu senti que Deus me tocou e Ele me curou, porque eu estava pedindo uma cura, sabe? Então assim, foram vários momentos assim que eu tive, né? E que eu tenho até hoje esse cuidado, sabe? Que Deus me chama, como eu disse hoje, eu não estou à frente Sim. não estou liderando pessoas hoje, Sim. mas se o Senhor me chama e se eu sinto que aquilo que Deus está me direcionando para fazer algo, eu faço, né? Com zelo, né, Jonas? E a importância assim, vamos deixar bem claro que a dança é algo tão bíblico, né? Sim. Vamos defender, a gente está aqui para defender a parte teológica, né? Claro. Porque assim, a gente tem vários personagens da Bíblia que usaram a dança. Por exemplo, quando o Salmo 149 ele diz, né, louve o seu nome com danças, né? Com danças. Aí o 150 diz assim, louve o Senhor com tamborins e dança, né? A dança, ela também é algo de alegria, né? Sim. E o ministério de dança, ele é muito criticado, e isso que a gente vai falar, assim, sabe? Uhum. Porque tem uma passagem bíblica de alguém que está dançando e tem alguém que não está olhando de cima para baixo e está braba. Né? O Davi vem dançando e está feliz porque ele vem com a arca depois de não sei uns quantos anos mais ou menos ele vem, né? Ele vem trazendo, deu problema, a arca teve que ficar na casa do Obed-Edom, eles estão sacrificando, estão chegando, as portas de Jerusalém estão abertas e agora ele tira as roupas dele porque uma coisa que... Na simplicidade, né? A dança, dentro da dança tem que ter alegria. Não é só lágrimas, às vezes o pessoal confunde muito, né? Tem momento, mas tem dança que tem que ter alegria, né? Porque a alegria ela traz força. E ele mas está a mulher dele olhando lá e dizendo, criticando, se fazendo igual. E o Ministério de Dança ele é muito... As críticas sobre o Ministério de Dança, eu estava falando para a Mari, elas são muito fortes, né? E há muito, eu falar, preconceito. Tem muito preconceito. É porque assim, o que eu vejo hoje, assim, as pessoas se pegam muito, não acho errado a pessoa seguir uma linha de pensamento, eu sou arminiano, sou calvinista, sou não sei o quê. Porque assim, no fim das contas, o que vai contar mesmo, como eu tenho ressaltado aqui, é a tua vida com Deus, porque não adianta tu saber isso, saber aquilo, seguir a doutrina tal. Né? Às vezes está mais confundindo as pessoas do que... Exatamente. Porque eu penso assim, o Senhor disse que nós faríamos as obras que Ele fez e obras maiores ainda, né? Aí talvez alguém me questione e diga assim, mas tem que ser a dança. Eu penso que a dança é um instrumento, como eu coloquei, né? Como na vida de Davi, quando ele tocava. É uma arte, mas é uma arte que ela pode ser usada sim para libertação, para cura. Quantas ministrações eu já vi sobre cura e eu fui muito tocada, não só eu ministrei, como também recebi ministrações que eu achei assim, foi como vou dizer assim, às vezes a dança ela traduz o que às vezes uma palavra tu não conseguiu captar a mensagem.
Então a dança, ela vai expressar no mais profundo do coração aquilo que Às vezes a gente não consegue em não consegue palavras entender falar, com mas palavras. o corpo, E é isso que o Davi está fazendo, o né? corpo Isso, expressa. é isso que Davi tá fazendo. E daqui a pouco eu estou lá assistindo você dançando e eu sinto no teu expressar aquilo que eu estava precisando. Isso. Aí vem a cura, vem a libertação e é isso que a dança faz com a gente. E unção pega, né? Unção pega. Unção pega. Eu estava vendo o podcast do Hub, né? Eles que estavam numa conferência de acho que uns 200 pastores e muitos dos pastores nem acreditavam em dança e coisa assim. E uma das mulheres, eu não vou afirmar que era a Isabel Coimbra, mas uma delas pegou e disse assim: qual dos pastores quer vir aqui na frente aqui? Eles creem em eles passar unção, como é transferência de unção. Transferência de unção. Aí, pode vir. Aí foi um pastor bem velho, de uns 70 anos, ela, assim, ó, ela olhou bem na cara dele e disse assim: tu vai dançar. O cara batista, tradicional, jamais, os caras vão dançar. Esse cara tem 30 anos só de curso de teologia, do cara, professor. Ela pegou da mão dele e ele começou com o corpo, passou para ele a unção, porque a unção, eu creio que a unção ela passa, né? E ele não era dessa. Ele não era uma pessoa nem que acreditava, mas aquilo que estava dentro dela era tão forte que o Espírito Santo, porque o Espírito Santo testificou dentro dele. Claro. E ele, do jeito dele, ele expressou. E os pastores foram tocados. Olha a importância do que é de nossa geração, ela transferir essa unção. Né? E isso a gente começa a olhar assim, ó, o Davi, ele estava transferindo aquela alegria através da dança dele, mas tem gente que não entende. Né? E a unção, ela tem que ter um propósito. Né? Isso, é. Não adianta tu ficar te enchendo, pra quê? Pra que tu quer te encher? Ah, eu quero ter unção, pra quê? Tem que ter um propósito, tem que ter uma direção, né? E eu penso assim, ó, que conforme tu vai te entregando, né? Deus vai te capacitando. E há um tempo atrás, ainda tinha uma menina, né? Que estava iniciando no ministério e eu conversei com ela, orei com ela, ensaiei com ela, né, dei alguns toques para ela sobre a dança e eu falei para ela sobre isso, sabe? Que não era errado ela olhar outros ministérios dançando, porque é o Espírito Santo que dá. A gente tinha muito antigamente um conceito errado que se Deus deu para o fulano é para o fulano, né? Aí eu disse para ela, mas as canções que nós cantamos canções do fulano, né? De não sei quem. Sabe o autor. Exatamente. Então assim, ó, a gente canta várias canções, não foi dada para mim. Claro que em algum momento Deus pode te dar uma canção específica para ti cantar, salmodiar, mas nas nossas igrejas nós reproduzimos algo que Deus deu para alguém. Então eu incentivei muito essa jovem, né? Que ela buscasse material. Eu particularmente gosto muito, a minha inspiração veio muito do Diante do Trono, da Isabel Coimbra e da Isa Coimbra, que é filha da Isabel Coimbra, né? E eu gosto muito, né? Eu acompanhava, não presencial, nunca fui em nenhuma conferência, mas acompanhava algumas ministrações e conferências que elas ministravam, né? E Ela não estava lá no 8, não? ela estava. Então tu foi, tu viu. É verdade, Tu viu, é? Sim. Não, Então tu estava também, Maria. Foi no Diante do Trono? Não, não fui. Tu não foi? Existe uma cruz que a gente foi. Eu não. Ah, tu não Não foi? fui, não. A gente foi, é. A Val foi. A Val foi, a Val foi. Isso, a Val foi. Claro, lá também, mas eu Aqui digo longe, assim, né? em específico, assim, ministrações específicas para quem trabalha com Sim. dança. Claro. Eu nunca fui, mas eu já recebi ministrações, acompanhava as ministrações, né, delas, né. Então eu disse, né, eu digo, tu tem hoje em dia, que nós não tínhamos, como tu disse, né, antigamente era só os DVDs, Imagina. as fitas, na verdade, né, começamos com as fitas, né. Sim. Depois que evoluiu para os DVDs. É. Então a gente pegava e eu voltava a cena, voltava de novo para olhar. Claro que Deus pode te dar uma inspiração nova? Pode. Mas não é errado tu pegar e procurar. Tu tem que beber de alguma fonte, né? Sim. Tem que ter, tu vai pegar não adianta. Tem que te instruir também, porque não é. Os Filhos do Homem mesmo, né? Lá mais próximos nosso aqui do sul, né? Foi o ministério mais próximo que grande, assim, que
que a gente teve inspiração, né, que a gente teve como exemplo também. E então, assim, o Espírito Santo vai gerando, né? O Espírito Santo vai moldando e vai mostrando, né? E Mari, imagina assim, a gente tá falando e a importância assim, ó, do ministro de dança, tudo assim, a importância da palavra de Deus dentro dele. Sim. Que eu acho que a maioria dessa gurizada que eles têm problema hoje, pessoal, é porque eles não são leitores, eles não gostam de leitura. Eles acham que leitura é besteira, não. A importância de ler sobre o teu trabalho, o teu ministério, tu gosta de dança, vamos te aprofundar na palavra de Deus, comprar livros sobre esse assunto, entendeu? Eu nunca trabalhei com dança assim em si, mas eu li uns 3 livros sobre dança já. O próprio Profetas da Dança, eu li todo ele, e eu tive algumas análises dele, assim, ó, da importância da palavra de Deus no ministro, porque ele vai estar dentro dele dizendo assim, eu estou com a palavra de Deus, e eu sei por que eu estou dançando. Eu não estou aqui fazendo o gestinho que tinha umas coisas que, claro, pelo amor de Deus, era tudo igual, cara, às vezes, eu sei que tudo igual, fazia era assim, robótico, né? Era robótico, não pode. Não. Aí, então, quando o Espírito Santo, ele trabalha de uma maneira assim, ó, como ele trabalha do jeito que ele quer, mas nós temos que entender que a palavra de Deus, ela vai nos dar um norte até no que a gente vai dançar. É verdade. Eu vejo nisso a necessidade da espiritualidade, da busca pela espiritualidade, né? Seja em qual for o ministério, né? Não, independente. Então, eu lembrando da época da Cine, que eu já era adulta e a Cine adolescente, junior e em seguida adolescente, mas a importância do grupo estar unido, do grupo estar coeso, e ter uma liderança que estava sempre ensinando. Então, hoje eu vejo que existe essa necessidade nos nossos jovens, né, na galera que está começando novamente. Tem que ter o lado. Eu penso que essa geração, nós temos que clamar, quando eu falo nós, né, para todos que estão... Como igreja. Como igreja, que Deus levante líderes, né, que queiram pagar o preço, né, porque não existe um evangelho de facilidade, é difícil. A porta continua, o caminho é estreito, Continua estreito. E de dança, quando a gente está falando isso, é estreito o caminho. Como a gente está falando, há preconceito, há retaliação, né, Francine? Então... Exatamente. E o dançar, eu defendo também, Jonatas, o dançar, porque ali na palavra fala sobre o corpo, e o corpo de Cristo, quando vai explanar, Deus colocou um é mão, outro é pé, outro é joelho, e nenhum faz a mesma função. Mas todos têm o mesmo objetivo e um só é o cabeça, que é Cristo, né? Então, assim, ó, às vezes, mas dança, ele só quer dançar na igreja, mas às vezes a pessoa não sabe pregar, às vezes a pessoa não tem um chamado para pregação. O que vai fazer? Se eu não tenho um chamado para cantar, gente, o que eu vou fazer no louvor? Já cantei. Já cantou? Não canto mal. Se o Emerson ver isso, ele já vai. Não canto mal. Mas assim, aí a pessoa às vezes é chamada lá para ser trabalhar lá na parte financeira da igreja. De repente a pessoa vai trabalhar com a mídia da igreja, porque se dá bem com tecnologia, né? Eu não dou tecnologia, né? Eu tecnologia sou zero. Mas, né? Então, assim, é um corpo. E todos trabalhando junto. São várias mãos abençoando, né, para edificar. Nenhum vai fazer a mesma coisa. Não adianta eu querer fazer o que o Jonatas faz ou o que a Mari faz. Cada um vai ficar... Você quebra, né? Você quebra. Tem muita gente quebrada na igreja por causa que está tentando fazer aquilo que não foi chamado para fazer. Né? E há uma frustração, né, Jonatas? Há uma frustração. Vamos falar assim, eu posso falar porque eu tenho lugar de fala, né? Eu não tenho que dançar. Tem, porque eu não sou da área. Mas, por exemplo, se tu pega, por exemplo, eu posso aprender? Essa é a pergunta. Eu acho que tudo é válido, né? Aprender pode, se tem o jeito, mas se teve jeito para o negócio, né?
Aprender tu pode, porque tu é inteligente. Eu Agora, posso aprender. executar já não sei. O Josias fez. O Josias, tem que falar mal, o Josias fez uma coreografia na vida. Ele conseguiu errar todos os passos. Todos. Ele errou assim, do começo da coreografia até o fim. Mas botaram o Getúlio, rapaz, do lado. Não tinha como. Não ia dar certo a coreografia. Meu Deus Aí do foi céu. lá e não vou falar o que aconteceu, mas deu um acidente na coreografia. Aí então, porque, mas aquilo ali, ó, eles É um dom. adaptaram o quê? Eles não são da área. Isso. Eles estavam ali, era para brincar, tudo, mas eles fizeram. O ministério, às vezes, tem pessoas que apenas são abençoadores, né? Às vezes tem pessoas que não se encaixam em nenhuma área, mas são aquelas pessoas que estão sempre abençoando a obra, ofertando, né? Às vezes eu não posso ir, mas eu vou ofertar em alguém que vai no meu lugar, né? Ou também, né, tem pessoas que são intercessores, não aparece, né? A intercessão não aparece, mas são aquelas pessoas que estão sendo usadas porque ela sabe que Deus ouve, ela se coloca na brecha, não é um ministério visto. Então, assim, ó, eu não coloco a dança como um ministério, mas é um instrumento válido, é um instrumento de adoração, e a pessoa que se consagra já tem, claro que eu penso também que a pessoa que vai para o Ministério de Dança, ela já tem que ter um pezinho também, né? Tem. Ela tem que ter um gosto, pelo menos, né? Não é aquela coisa... Gosto Começa pelo gosto musical, a pessoa já isso, tocou a música, a pessoa já sente. Não pode ser aquilo ali tem que ser um prazer da pessoa. Né? Ela tem que amar. Por exemplo, igual a música, não adianta a pessoa, eu não gosto de ouvir música. Não vai, não vai apto, né? Nem vai cantar, não Nem vai sair cantar, nada. Não gosta. Entendeu? Vamos lá, essa Vamos aqui lá. é pra ti, mãe. Tem que perguntar para a Cine. Que conselho, Cine, tu daria para quem deseja começar nesse ministério hoje? Com toda a tua carga de experiência já aí. Eu aconselharia, primeira coisa, é buscar o Senhor, né? Buscar a inspiração de Deus e buscar materiais. Né? Como eu disse, Deus não está procurando uma bailarina, Deus não está procurando um profissional, mas a técnica também é fundamental, né? E o espiritual, né? A pessoa se aprofundar na palavra, ter embasamento bíblico, e eu creio que vai fluir. Porque tudo que quando a gente está lá na frente, bom, eu nunca estive na posição e não tenho o dom para isso, né? Também não me coloquem lá na frente para me fazer dança espontânea, porque eu não vou fazer, né? Então, a minha vertente é coreográfica. Então, a gente sabe que precisa desse preparo, como tu bem mencionou, mas a gente precisa de apoio. Quando tu começou, tu tinha apoio da tua igreja, tu conseguia ver. É importante, até tu estava falando, cada um pode fazer uma coisa, né, dentro da igreja e está contribuindo, está adorando a Deus. Eu lembro, né, vagamente, mas é tu que vai poder dizer melhor disso, de pessoas que apadrinhavam o grupo. Sim. Que apadrinhavam o grupo de uma maneira, porque, é nostálgico a gente lembrar de como a igreja ouvia, e é isso que eu falo sobre o louvor também, sobre o ministério de louvor, ofertava nas nossas vidas, nos presenteavam com aquilo que a gente precisava para estar ali adorando a Deus. Mas o quanto a gente levava a palavra de Deus através da dança. Elas, através da dança espontânea, elas estavam levando a palavra de Deus, né? A letra, era mais a letra do que a música. Não era a música em si, era a letra, porque tanto que a gente tanto fala do que a gente canta hoje, né, no altar, tem que ter conteúdo, né? Tem que ter conteúdo no que a gente canta e tem que ser bíblico. Então, nessa parte aí, eu lembro que vocês tinham bastante dessa ajuda, e isso é importante dentro da igreja. Sabe, a gente sempre foi muito acolhido, porque assim, ó, a gente, embora fôssemos muito novos quando a gente começou, mas existia uma sede, uma rendição, uma geração que buscava, que foi instruída a buscar a Deus, então existia uma seriedade. Muitas vezes as lideranças não querem, porque às vezes não veem um comprometimento
comprometimento nos jovens de agora, não vem uma rendição, né? E nós, naquela época, mesmo sendo tão jovens, a gente tinha aquele compromisso com Deus, então a igreja local nos acolhia, nos ofertava, porque nós não trabalhávamos, nós não éramos assalariados. Eram crianças, elas não trabalhavam. Então, muitas das nossas vestes foram abençoadas, sapatilhas, né? E eu penso assim, se Deus está colocando no teu coração hoje, de iniciar um chamado, né? Começa a orar, porque Deus vai testificar na liderança da igreja, Deus vai testificar na tua congregação, onde tu congrega, Deus vai testificar, né? E eu creio assim, mas tudo tem que ter oração, tudo tem que ter um comprometimento. E eu lembro, né, que a gente foi muito instruído pelo nosso saudoso pastor Macir, né, que ele era muito rígido com a gente, ele nos cobrava muito. Então, para ele apoiar, só para quem não trabalhou no ministério, talvez não tenha ideia, mas ele só apoiava algo que realmente viesse de Deus, né? Então, assim, ó, nós fomos abençoados para trabalhar, tivemos o ok do nosso pastor, porque ele era muito cuidadoso com a palavra, né? Então, tudo tem que ser conforme a palavra. O temor, né? O temor. Isso, eu estou lembrando aqui, ó, da Francine. Até marejou meus olhos agora. As gurias dançavam, isso vai ser dias assim, que elas não faziam só isso dentro da igreja. Não era. Elas dançavam, mas tivesse que estar inserida no louvor, às vezes a gente estava, mas se tivesse algum grupo de adolescentes, né? No tempo que a gente trabalhava com adolescentes, a gente começava grupo de adolescentes com 3, 4, às vezes a gente crescia com os grupos e trabalhava com evangelismo de rua, levava tudo, era tudo isso, né? Então a gente era tudo, era ativo, era tudo isso aí. A dança era apenas para programa de rádio, né? Exato. Tu fez uma banda também? Fiz uma banda marcial, né? Para ensinar os jovens, né? Então a gente ia. Então era. E aí, Francine, agora tu tá falando assim, e se a minha oração não é que Deus faça igual, é que Deus faça diferente. Faça diferente, verdade. Porque assim, ó, eu não posso limitar o poder de Deus, não vai ser como foi. Não vai ser. Mas assim, ó, que Deus dê algo novo através da dança. Essa geração, verdade. Algo que seja só deles. Assim, no sentido que Deus dê para eles, assim. Eu sei que tem um monte de gente assim que eu tenho um comentário ali do Instagram, assim, umas 50 pessoas que me pediram assim, fala sobre dança, e dizendo assim, olha, a minha igreja, ela é pequenininha e ela é de madeirinha, então às vezes ali a gente não tem espaço, a gente somos 10 meninas e não tem espaço para elas dançar. Mas sabe, eu já dancei em congregação. Sim. Há pouco tempo, há uns 4 anos atrás, me chamaram para ir para uma congregação dançar e eu fui. Sabe, o espaço era super limitado. Mas eu penso assim, ó, Deus queria abençoar aquele povo que estava ali e nós não podemos ter vergonha, não pode ter medo. Para começar, assim, ó, essa geração não pode, tem que banir o medo, né? Tem que ser uma geração corajosa, né? Deus levantar corajosos que cumprem essa causa, né, Jonas? Líderes. Porque assim, eu iniciei sendo liderada, né? Fui instruída, né? E depois ali a tia Jane me deixou à frente do grupo de coreografia, né? E ali a gente fez uma transição no próprio grupo de coreografia para fazer as danças proféticas, né? Então assim, ó, Deus seguiu, assim, eu segui mais ou menos o que a tia Jane já tinha me instruído, né? Buscando sempre direcionamento de Deus. Já outra geração não vai ser a mesma coisa, como tu disse, né, Jonas? Mas tem que ter uma liderança firme, né? Como eu aprendi com o pastor Macir, aprendi com a tia Jane, a pastora Dalva também, que ela era bem rígida com nós também. Todos que passaram por mim, assim, todos os líderes que passaram por mim, em outros ministérios também, eu procurei, sabe, como eu disse, algumas coisas, não vindo deles, né? Mas algumas coisas até a gente podia até pecar, mas a gente pecava querendo acertar, né? Querendo fazer o correto, querendo fazer o certo, não fugindo da palavra. Como disse a Mari também sobre as canções, que é importante, né? A canção que é escolhida, tudo, uma canção que cante a palavra, né? Que seja algo de Deus,
Exato. Vamos para polêmica? Vai. Vamos para polêmica? Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho de polêmica, porque assim, ó, vamos botar assim, ó, se a pessoa, mas eu sei, né? Vamos pensar assim, vamos botar um caso que eu sei que tem gente que está passando por isso aí, que está como o Salomé, que ela está usando da dança e está causando morte, está causando, por causa do jeito que ela está dançando, através da sensualidade, escândalo, tu entendeu? Às vezes em vez de edificar, ela está sendo assassina de profeta, está sendo... Não, tu sabe, Jonas, que eu lembro, talvez a Mari lembre, né, quando a gente fez os encontros, eu lembro que a pastora Tanira ministrou, que era separado, né, encontros de homens e de mulheres, né, e ela falava assim abertamente o que ela tinha que dizer para nós mulheres, e ela dizia, né, sobre a roupa, a forma de dançar, incendeia, Senhor, até incendiando o irmão. O irmão, coitado. Né? Exato. Então, a prudência, né? A prudência, no te vestir, na forma como tu vai dançar, e às vezes nem é pelo espírito, né? Infelizmente, às vezes, e por isso como que tu disse, é polêmico. Por isso que aí é o poder da oração do grupo, né? Porque pensa assim, ó, um espírito maligno, ele pode pegar uma dessas meninas ali. Se elas não estão em oração, se elas não estão juntas ali, como disse, um grupo coeso, um grupo que está fechado ali, ó, pode acontecer de alguma coisa ali, ó, e por exemplo, a gente pode dizer assim, tá, e se essa pessoa tá, por exemplo, ela tá em pecado, tá passando por coisa assim, qual é o conselho que a gente pode dar para ela, né? Porque muita gente pode dizer assim, tira, arranca fora, coisa, não é bem assim, né? Assim, não funciona assim, né? Para um grupo de coreografias, para não, vamos dizer assim, uma pessoa que ainda não aceitou Jesus, né, Jonas? Eu já diria assim que vai trazer para perto, vai conversar, vai aconselhar, não é assim, não é, né? Vai aconselhar. Agora, para um grupo já maduro, eu acho que aí a pessoa não deve ministrar, ela não deve dançar. É banco. É banco. Eu sei, eu mesmo. É banco com acompanhamento. Com acompanhamento, não exato. Não pode ser deixado à parte também, né, Jonas? Tirei o problema. Porque não, aí é que entra assim, nós não podemos arrancar, porque assim, arrancar a pessoa de dentro do grupo, assim, ela não vai dançar, ela não vai dançar. A pessoa tá precisando de repente de ajuda também, né? E o líder nesse momento se faz presente, ele tem que estar atento a tudo e com a necessidade de cada um dos seus liderados, né? Exatamente, porque tu tá nutrindo, tu tá alimentando, as reuniões, eu falo até por mim hoje eu me vejo como uma líder de um grupo de coreografia aqui. Olha, depois de ter relutado muito em assumir essa posição, mas são mulheres, todas somos mulheres, todas mulheres casadas, adultas, maduras, e a conversa é diferente, né? Então a responsabilidade, a doação do nosso tempo, né? E o quanto a gente precisa estar em oração juntas, sabendo que algumas em algum momento vão fraquejar, outras vão ter outra dificuldade, a gente tem que estar ali, como foi a minha primeira conversa com elas, a gente aqui todas somos adultas, todas praticamente somos mães, e a gente vai entender quando uma não puder e a outra, né, se ausentar, justificar, e a gente vai ter que estar ali sempre para se apoiar. Então, e a mesma coisa na hora da falha, né? Em algum momento eu posso ser falha, ou alguém no grupo pode ser falho de não estar na disciplina de horário, dos combinados, né? Ou outra situação adversa, como o Janso está mencionando. Tem, por exemplo, uma pessoa que sempre atrasa. Aquela menina tem umas que sempre atrasa. Sempre tem umas que atrasa. E a importância da gente de focar o compromisso, né? Que é o compromisso que é para Deus. O líder, principalmente o líder, ele está ali. Seja com chuva, chovendo, canivete, o líder vai ter que estar ali, né? O preço a ser pago, o exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta. Porque só palavras não... Por exemplo, assim, um dia como hoje, chuvoso, que tu vê realmente o compromisso. O compromisso tu não vai ver no domingo de Santa Ceia. O domingo tu vai ver na segunda, na terça, na quarta,
entendeu? Por exemplo, de qualquer culto ser o meu compromisso, o compromisso que eu tenho com Deus, de estar lá, ou marcar alguma hora, a gente está lá, né, Francine? Isso aí eu acho que isso é caráter que a gente está falando, mas é isso que vai fazer a diferença na hora, lá na frente de ministrar. Entendeu? Não é o melhor, mas é aquele que tem mais prudência, aquele que mais se esforça. Reflete. E outra coisa, que treina, que pratica, que está disposto a ensaiar, né, Francine, também, né? Mesmo que a dança tem também um pouco de coreografia, a parte coreográfica, né? Então, da importância de estar disciplinado no ensaio, né? Exatamente. E sabe, Jonatas, assim, ó, eu incentivava muito, né, as meninas desde o início, quando comecei a liderar grupo, né, de dança, é que elas também fossem acolhedoras na igreja, né? Porque às vezes as pessoas, como é que eu vou dizer assim, é meio polêmico dizer isso, mas às vezes as pessoas, elas vira super crente. Super crente e super não evangélico. Ninguém dentro da igreja, eu sou da dança. Não dá para deixar subir a cabeça. Exato. Né? Aí eu só tenho aquele meu grupinho ali e eu só converso com as da dança, né? Às vezes acontece muito isso, né, Jonas? Então eu incentivava muitas gurias assim, ó, porque eu sempre tive muita facilidade de comunicação. Sim. Então assim, eu cumprimentava todo mundo na igreja. Então se eu chegava na igreja, eu ia cumprimentar cada irmãozinho que estava no banco, abraçava. E as pessoas mais de idade hoje, eu creio que a geração de hoje, ela tem que muito aprender com as pessoas mais velhas na fé, porque elas têm muita experiência, né? Eu lembro que na época a gente tinha muitas pessoas na igreja que nem sabiam ler, que não sabiam, mas aquele abraço, aquilo que elas passavam pra gente, as irmãzinhas do coque, do coque. Da oração, às vezes elas não sabiam pregar, mas elas estavam sempre em oração, então elas tinham algo para nos passar. E era tão importante, eu achava tão acolhedor quando elas nos abraçavam, sabe? Eu sinto falta, sabe, desse abraço. Então, calor. Então, assim, eu creio assim que o ministério, a pessoa que trabalha com dança, ela tem que ser acolhedora, né? Ela tem que estar sempre abraçando, acolhendo as pessoas que estão chegando, porque isso faz a diferença. Tu chegar num ambiente onde tu é acolhido, tu é recebido, né? E como tu disse também, nós estávamos falando anteriormente também sobre a disciplina, né? Nunca deixar uma pessoa à parte, né? Sempre procurar saber por que não veio no culto, né? Porque não está mais ali, não está mais trabalhando com a dança, né? Mas aquela vida é preciosa para Deus, né? Não é pelo que ela fazia, mas por aquilo que ela é. E tem pessoas que vão sair da dança e vão ir para outro ministério. Vão ser inseridos em outros lugares. Verdade. E até para a pessoa também saber, não é o teu lugar, né? E a gente conseguir compreender que na caminhada a gente vai ter falha. Essa super santificação que ela é perigosa, né, Francisco? Porque quando tu vê, a hora que erra, vai se frustrar. Né? Vai ser, e aí vai colocar todo esse peso, né, na pessoa. Não dá para colocar todo esse peso por exemplo, às vezes uma menina de 16, 17 anos que está numa fase de namoro, que está numa fase de casamento, aí quando tu vê, tu bota o fardo nessa menina e ela, cara, botaram tanta, como é que é? Que aquilo ali, quando ela pensa que ela não vai mais errar, e ela vai. E quando erra, aí que tem que ter um acompanhamento. Tu errou, mas tu continua sendo filha de Deus. E outra coisa, tu vai te recuperar e tu vai voltar pra dança depois, não te preocupa com isso aí. Eu tive uma fase na dança, né, e depois eu também vivenciei algo parecido, quando uma jovem da dança engravidou, né, eu chamei, conversei com ela. Porque elas engravidam, né, Francisco? Elas engravidam. Vai chegar a hora. Aí o que aconteceu? Eu chamei para conversar, coloquei no banco, né, abençoamos aquela criança, pode ter sido fruto de algo errado, mas trouxe para perto, né? Foi algo que fez muita diferença. E eu vivenciei isso já em outro ministério, quando o meu relacionamento já não ia para o lado bom, né? Já não estava caminhando para o lado bom. Então, desde ali em diante, eu não ministrei mais, até porque tinha muita gente que chegava e dizia assim para mim: poxa, Francine, tu não está dançando? E eu dizia: não tô, mas não é o momento.
porque eu ainda precisava consertar aquilo que estava errado. Então, a pessoa tem que ter uma vida com Deus, uma vida transparente, né? Porque nós somos vistos, todos nós. A nossa vida, ela é um livro aberto, né? Todo mundo que está passando, Sim. ele está lendo aquilo que está escrito na nossa vida. Então, pode parecer assim, mas foi vergonhoso, né? Aconteceu algo escandaloso dentro da igreja, aconteceu tal pecado. Vai ser consertado e a pessoa não pode ser largada de lado. Não pode, né? Porque o Senhor é aquele que cura, é aquele que sara. Não vai aceitar o pecado no meio da igreja. Sim. Mas tem que ser curado, tem que ser sarado, tem que ser trazido para perto. Né? Como eu disse aquela hora, não, peguei o que estava errado e tirei, pronto. Né? Tira o que estava errado e vida que segue. Não é assim. Tem que haver esse acolhimento, né? Essa direção. E aí é que entra, né, esse reparo, né? E eu acho que isso aí, Francine, assim, ó, claro que às vezes tu pegar, por exemplo, a imaturidade, por exemplo, de jovens que dançam, assim, né? Tu vai pegar pessoas que ainda estão, não são maduras na fé ainda. Então, esse acompanhamento que a gente está, desde o começo a gente está falando sobre acompanhamento, ele vai ser importante para esses momentos. Porque quando a pessoa está dentro dali, está uma bênção, está direitinho, é tranquilo. Mas a gente sabe de meninas que, e essas vezes eram as mais usadas por Deus, mas que erravam, que faziam, mas elas se recuperavam e voltavam, e a gente nunca jogou fora. Verdade. Porque a Bíblia diz, né, que aquele que chega a mim, jamais eu jogarei fora. Verdade. E a dança é um lugar que a gente tem que usar. Não é uma desculpa para a gente andar no erro. Mas o Senhor disse, né, que Ele veio para os doentes, né? É para nós que temos uma vida torta, para nós que precisamos ser consertados a cada dia. Não sei se vocês olham. Ter o reconhecimento, né, do que precisa. Sempre vai ter algo que o Senhor vai precisar lapidar, que o Senhor vai precisar trabalhar, limpar. De repente a minha fraqueza é uma, do fulano é outra, da outra menina é outro, né? Exatamente. Nós somos diamantes brutos, né? E Deus vai lapidando da forma como Ele quer essa joia para Ele. Ele está reformando a gente, Ele está moldando, e às vezes, então, todo quem passa por a dança, eu acho, né, Gurias, assim, vai estar passando por um processo vai estar sendo um vaso nas mãos de Deus, né? Que está sendo trabalhado todo momento, e nem estamos falando de pecado. Sabe, Jonas, que a última jovem que eu liderei, assim, trabalhou comigo, como a gente sempre ora, que Deus levante pessoas que têm o mesmo coração, que abraça aquela causa contigo, que vai pegar ombro a ombro, né? Ela foi embora da Alegrete, ficou à frente de um grupo em Santa Catarina, né? E ela me mandava mensagem que era muito difícil, Jonas, sabe? E ela me relatava coisas assim que ela estava, sabe, remando, sabe? Porque às vezes as pessoas não têm o mesmo coração e isso se torna difícil. Porque claro, tu vai ensinar uma pessoa do zero, mas às vezes as pessoas não querem ser ensinadas, às vezes já vieram com outra cultura também. Às vezes vieram de outros ministérios que já vêm com outro tipo de ensinamento que não foi como o nosso, né? Eu digo como o nosso, sim, no sentido que o nosso foi fundamentado na palavra, né? Quando eu falo nosso, eu falo a palavra de Deus, né? Então, às vezes, assim, ela teve muita dificuldade, sabe? Eu encorajava ela, às vezes eu não tinha nem palavras para dizer, porque eu não passei, acho que nem pela dificuldade do que ela passou lá, sabe? Quando tu te representa, te aparece aquela situação, porque aí talvez em outra cidade, quando tá falando de Santa Catarina, às vezes nós são pessoas que têm o mesmo tempo que elas tinham aqui, um outro ponto, de trabalhar, de chegar 5 minutos antes, eu não tenho tempo, hoje, né? Quem continua na dança hoje, tu vai te surpreender, não sei. Hoje, quem continua na dança e na liderança da dança é a Renata. É a única ideia, Renata? Nós, assim, os remanescentes, nós somos dinossauros da dança. Não, eu fora. E aí, a Renata, ela continua exercendo. Exercendo a dança. Ela está à frente do ministério lá em Erechim. Né? E ela é bem cuidadosa, bem como nós fomos instruídos.
No mesmo estilo. Mesmo Mas estilo. a volta ela colocar o Diogo junto pra dançar. O Diogo já dançou com o Shekinah. O Diogo dançou no grupo de adolescentes, né? Aham. JC, na JC. Tu teve experiência, vocês chegaram a ter experiência de ir numa igreja pentecostal que tem, eles às vezes eles nem entendem muito como dança profética, mas eles têm lá aquelas igrejinhas bem pentecostal das velhinhas, tudo que elas dançam e fazem coreografia. Eu fui. E só que elas não só dançam, elas falam em línguas ao mesmo tempo e pulam dessa altura. E aquilo ali contagia toda a igreja. Contagia toda, eu digo, meu Deus do céu, é a mesma coisa, só que é diferente. É o que tu falou, Claro. Deus É a tem que mesma fazer coisa, só uma que maneira diferente. A maneira diferente. Só que muda. Que Mas muda. é o sentido. A vertente que elas vieram. Aí eu digo, mas eu vou conversar com elas. Depois aí eu conversei e digo, mas da onde que vocês tiraram essa aí? Assim, a gente ia nos Gideões e tinha uns grupos de coreografia lá, que as gurias dançavam e elas realmente se deixavam ser levadas mesmo, né? Era um monte. Chegou a ver uma vez assim. Os Gideões tinham uns grupos de coreografia. Sim, tinha, era um grupo grande, né? Sim. Um grupo de 50, 60 meninas dançando, e dançavam e rodopiavam, e aí aquilo ali, e elas se inspiraram naquilo ali, pegaram isso aqui, nós vamos pegar para nós. Aí eu digo assim, olha, como é que é o Espírito Santo? Se viesse da nossa linguagem, elas talvez teriam muita dificuldade pelo nosso estilo de hinos. Elas não iam, por exemplo, pegar uma música lenta como nós, porque elas são de música de pandeiro, de música pentecostal, mas elas tinham essa vertente e no fim o resultado era o mesmo. Então elas adoram. Aí é que entra. Não pode, não é igual. A gente saber respeitar as diferenças, como vai, por exemplo, pegar uma gurizada hoje que vai dançar hip hop, que vai dançar alguma coisa diferente. Eu estou falando hip hop porque é a influência do tempo. A influência do tempo, o contexto de hoje é diferente, né? Então a gente está falando assim dessa forma de dança, assim, de diferenças que a gente pode ter, mas no fim vai ser tudo igual. Entendeu? O objetivo é, né? Eu fui ministrar vendo na igreja que as meninas elas oravam só por um sentido. Eu cheguei 5 horas lá, pastor dizia, elas estão desde as 3 horas orando aqui dentro da igreja por causa da campanha. E elas estavam só orando por cura. Era a única oração que elas faziam. Que Deus venha curar nesse culto. E que venha nos usar. Aquela coisa, uma oração, um direcionamento. É isso, hoje nós não vai ter salvação, não vamos orar por salvação, não, que Jesus, e realmente. Então, esse direcionamento, isso aí é muito importante. Essa música é importante, né, Jonas? Nós, quando estava ali reunida com um grupo, com as meninas, né, a gente orava e a gente não levantava do chão enquanto Deus não falasse com uma de nós, Deus mostrasse uma canção, uma direção. Né? Nós sabíamos que tinha que ter uma canção, porque nós íamos dançar algo, então nós orávamos para que Deus confirmasse que canção era, que palavra que o Senhor queria trabalhar, então ali começava. Aí quando nós escolhíamos a canção, quando Deus confirmava, né? Deus confirmava geralmente mais de uma pessoa, Deus testificava que era, e ali nós começávamos a orar em cima daquela canção para que Deus começasse a trabalhar em nós, né? Para que aquilo começasse o trabalhar de Deus na nossa vida, para que outras pessoas também pudessem receber, né? Pudessem ser tocadas. É isso aí, né? Tem mais alguma pergunta, Mari? Acho que ficamos aqui. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Graças a Deus. Foi um motivo de bênção, né? Assim, ó, uma das coisas que até não tinha colocado ainda aqui, né? Mas quando eu me deparei com a dança, eu vi que Deus queria me usar na dança por algo que Ele já tinha feito lá no passado. Né? Isso é um testemunho que eu contei em poucos lugares. Eu vou contar aqui novamente, né? Compartilhar com vocês que quando eu era criança, eu nasci com as pernas tortas. Eu tive que usar um aparelho para endireitar as pernas. Então, Deus usa as coisas que não são, né? Deus confunde as coisas que são como se não fossem, né? Então, eu era uma pessoa improvável que estaria dançando hoje, né? Então, eu creio assim que até hoje eu tenho as pernas um pouco tortinhas ainda, né? Mas eu nunca senti vergonha de dançar. Nunca, 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 nunca. Se eu tiver que dançar aqui, mesmo, vamos gravar um vídeo da Francine dançando. Claro, com propósito, né? Eu não tenho vergonha, sabe?
E eu creio assim que foi para a glória dele, para glorificar o nome dele, que ele operou na minha vida, né? A minha mãe acompanhou tudo. Houve, na verdade, um erro médico, por causa que não era o meu pé, que era o erro, era na rótula do joelho. Mas eles usaram uma botinha para correção do pé. Então, por isso que o meu joelho hoje não tem a correção certa, né? Não foi feita a correção certa. Mas eu pude fazer aula de balé, eu pude me aperfeiçoar, né? E, principalmente, entreguei essa parte da minha vida para Deus, para glorificar Ele. Então, às vezes a gente acha assim, né? Isso pode, com certeza Deus vai falar com alguém, porque eu era uma pessoa improvável, né? E Deus usa as coisas improváveis, né? Hoje tu reconhece isso de ver lá no passado que Deus agiu para fazer hoje, para te pedir isso hoje, né, na tua... Vamos para a palavra profética? Bora. Não desista. Não desista. Continue naquilo que Deus te chamou. Glória a Deus. Amém. Não tenha medo, continua forte. Que a Bíblia diz assim, né, que aquilo que Deus deu para nós, né, Ele vai continuar moldando e trabalhando, e que a gente seja inspiração para a próxima geração. Aí eu estou falando como se tivesse 100 anos, né, pelo amor de Deus, né? Mas Deus... inspiração para novos meninos e meninas que vão vir. Eu tenho me dedicado nessa área, assim, ó. Deus colocou alguns meninos para me cuidar, assim, para estar perto, para estar ajudando. E depois do mundo eu viajo bastante, cara. Eu estou tentando tirar um tempo para fazer isso também. E eu sei que Deus está fazendo isso aí contigo nesse período também, Francisco. Amém. Entendeu? Amém. Que Deus vai colocar umas gurias bem cheias de problema, que nós não queremos que venha certinha. Nós queremos cheias de problema, não é? Porque é aí que Deus trabalha mais, né? Deus tem propósito e não há tempo para Ele, né? Não há tempo que diga quando Ele vai recomeçar muitas vezes as nossas vidas, né? Às vezes a gente acha que tem que parar. Não, eu não sirvo. Eu mesma, quantas vezes eu, né, dei umas paradas, né, Cine? E Deus chama hoje com 44 anos, Deus chamando de novo, volta, faz, porque é isso que tu tem que fazer. E a gente dizer o sims para Deus é que a gente vai edificar a igreja, voltar a edificar a igreja, né? Construir mentalidades mais fortes e firmes em Deus. Né? E eu creio que o grande propósito da dança, né, da gente trazer outras pessoas para esse mundo da dança, é cultuar Deus. Hoje eu vejo muita necessidade. Eu sempre estou dizendo para os guris, como eu quero ver de novo uma igreja fervorosa, louvando, sabendo o que é estar desde o início do culto, que é a gente tem que vir para adorar, cultuar, não pedir todos os dias, mas a gente tem que vir cultuar, né, se encher da adoração, né, de levar isso, né, de tocar o coração de Deus. Então, a dança, para mim, eu sempre vendo a dança espontânea, que tu sempre fez desde menininha lá, né, eu sempre me encantei de ver, eu disse, nossa, é para aquilo ali que ela nasceu, né? Então, segue firme, menina, segue firme, porque eu ainda vejo aquela Cine ainda em ti aí. Olha, uma das coisas assim que o Senhor sempre falou no meu coração, e quando a gente canta algo, a gente tem que viver aquilo, né? E eu lembro que uma das canções que a gente dançou, inclusive dançamos juntas, que a Mari deve lembrar, que é aquela canção Para ti, Senhor Jesus, minha palavra é sempre sim, eis-me aqui. Então, o meu coração, até hoje, é esse coração. Quando o Senhor me chama para fazer algo, quando o Jonatas me ligou, eu disse, ai, Jonatas, eu não sei o que eu vou falar, acho que eu vou falar bem pouquinho, viu? Mas é ao vivo. Já passamos do tempo falando. Eu digo, tá, mas eu vou Eu vou ter que topar. cantar agora, estava ao vivo, tá todo tempo ao vivo. Não, tá. Eu disse, vou topar, né? Ele disse, não, pode contar comigo, eu disse pra ele, né? Mas não é ao vivo, né? Não pode. Porque eu sempre quando o Senhor me chama, eu respondo para Ele, né? Porque nós temos que ter esse coração disposto
um coração disponível para Ele, para o Senhor fazer o que quiser na nossa vida e através da nossa vida. Pode ser um gesto tão simples, mas vai fazer tanta diferença na vida de alguém que estava precisando ouvir uma palavra, um abraço, um gesto, uma dança, seja como for, como o Senhor tem nos colocado no corpo dele, né? Mas falando especificamente da dança, né? A Mari com certeza não sabia desse meu testemunho, mas era inspiração para ela também. Então, às vezes a gente acha que tem que ter um super, né? Ser um super pessoa da dança lá, mas Deus quer a simplicidade do nosso coração. Deus usa as coisas simples, né? Deus quer nos fazer de novo, nos moldar da forma como Ele quer que nós sejamos. A gente acha que tem que ser de tal jeito, mas não é. E Deus sempre ressaltando, né, que Ele sempre me deu a direção, usando pessoas também. Eu lembro que uma das pessoas que também foi muito abençoadora no meu ministério, na minha caminhada, foi a pastora Margarida, né, e ela orava muito por mim, porque ela sentia que eu tinha esse dom, né, ela sentia e ela orava muito por mim, e eu louvo a Deus pelas orações dela, porque ela pedia que Deus escondesse o meu corpo, né, que Deus me guardasse, né, que o meu corpo fosse separado para aquilo, né. E ela me dizia muitas vezes assim, ó, que aquilo que Deus ia cobrar de mim, Deus não ia cobrar de outra pessoa, porque aquilo Deus estava entregando para mim. Então, muitas pessoas que estão assistindo hoje esse podcast, Deus tem entregado algo nas mãos de vocês, e é isso que eu quero deixar aqui, essa palavra, que Deus vai cobrar de vocês aquilo que Deus está entregando na mão de vocês. Não vai ser para aquele irmão que está do lado, não é para o outro, é aquilo que Deus está entregando nas tuas mãos, é aquilo que Deus vai cobrar de ti. E com certeza, se Ele te chamou, Ele vai te capacitar. Ele não nos deixa sozinhos nessa caminhada. Nós temos o Espírito Santo, um auxiliador que vai nos auxiliar em tudo. Ele que nos ajuda nas nossas fraquezas. Vai estar ali, às vezes parece que está sozinho, mas não está. Deus está ali. Deus está conosco em todo o tempo. Amém. Quero agradecer, Francine, Deus abençoe, viu, pelo carinho de vir aqui. A Mari também está com nós hoje, né? A Mari está convidada sempre agora, tá? É só uma participação aqui. Agora vamos demorar uns dias para fazer outra. Tá. Falar pouquinho, falei bastante. Não, mas é para falar. Tá bom? Muito feliz com a presença de vocês. Tudo. Eu que agradeço. Compartilha, entra lá, Quadrados Podcast lá. Toda segunda e quinta nós temos episódios novos e tenta lá curtir, te inscreve no canal lá, dá essa ajuda para nós ali. Deus abençoe a sua vida. Amém. Amém.